Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Juliana Borges de Souza, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu estou aqui junto com a Lohane. Ela elaborou um trabalho e eu orientei chamado As Histórias por Detrás das Receitas, uma análise de um cardápio de um restaurante no hotel do Rio de Janeiro. Só um minutinho que eu vou... Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Lohane, sou do curso de hotelaria do sétimo período da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora a gente vai começar a nossa apresentação do nosso trabalho. Espero que vocês gostem. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu vou falar um pouco como que a gente imaginou essa apresentação, a gente vai falar um pouco a introdução, depois a metodologia, depois a gente vai especificamente, né, como que é elaborado esse cardápio, como ele é imaginado por esse meio de hospedagem, quais são as perguntas que a gente fez, quais são as respostas e as considerações finais. Bom, em relação a esse trabalho, nosso objetivo era analisar a importância do nome dado para essas receitas e buscar entender as origens e os imaginários sobre essas origens e a identidade cultural que tem a partir dessa receita. A gente começou a pensar nesse trabalho, né? Esse trabalho ele é elaborado pela Lohane a partir de uma disciplina chamada Sociologia do Lazer, e ela começa a indagar algumas questões, como você já se perguntou quais são as histórias por detrás dessas receitas, como os empreendimentos da área de alimentos e bebidas percebem esses nomes, essas origens, esses imaginários. A gente começa a pensar isso a partir de um texto da Ortman, da Ellen Ortman, que ela vai discutir comida como linguagem, que ela vai ter uma percepção de leitura do mundo a partir da comida. Então, a gente está ali iluminadas por ela, mas querendo pensar um pouco de uma perspectiva histórica, sociológica, antropológica, cultural, a partir dessas preparações culinárias. Bom, em relação à nossa metodologia, a gente analisou esse hotel especificamente, a gente fez uma análise bibliográfica, uma análise documental, entendendo o cardápio como um documento analítico. Nesse meio de hospedagem especificamente, ele tem três restaurantes, um italiano, outro asiático e outro nacional que ele entende, né? Ele se denomina como tipicamente carioca. Então a gente analisou apenas esse nacional, né? Esse que se considera tipicamente carioca. E a gente fez uma entrevista semi-estruturada, a gente usou o Google Forms, analisamos a partir da perspectiva da equipe de alimentos e bebidas, e a ideia que a gente queria entender ali com eles era quais são os valores que estavam intrínsetos nesse nome, né, dessas receitas? Quais são os imaginários? Como se constrói esse lugar? Como que o ambiente transforma esse lugar que eles estão chamando de experiência gastronômica? A gente estava querendo entender um pouco isso. Bom, aqui são algumas fotos do local. Pode falar. Isso, é a apreciação do ambiente. A primeira imagem remete ali a um clima praiano, mas também tem o lado da lagoa, a tranquilidade. A segunda foto é a feijoada, que é bem representada aqui no Brasil. A terceira foto tem uma imagem de um prato com um detalhe, um chapéu, que dá um detalhe também, um ar de carioca, brasilidade. E o local é remetido pela praia. Então a gente colocou uma imagem também que é de frente para o meio de hospedagem. E todas as imagens que a gente está colocando aqui, esse meio de hospedagem ele divulga, né? Então é o imaginário deles também, né? Que a gente está um pouco aqui analisando. Bom, o anúncio, né? A gente pegou o anúncio desse meio de hospedagem pensando como eles se identificam, né? Eles falam, né? Eles falam de todos os restaurantes, mas ele vai falar sobre o sabor do restaurante tipicamente carioca. A gente suprimiu o nome do restaurante, do meio de hospedagem, por uma questão de preservar o nome desses espaços, mas ele está ali falando, ele se identifica, ele fala sobre uma ideia de uma experiência gastronômica, o que seria essa experiência gastronômica, eles vão falar assim, que aqui tem um autêntico clima tropical carioca, com pratos criativos, com caipirinhas, a ideia da caipirinha também como imaginário, exclusivo. A comida, ela é reflexo de um ambiente informal, descontraído da Barra. A Barra é onde o meio de hospedagem está localizado, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí ele fala sobre destaque de drinks premiados, sobre a releitura de drinks clássicos.
e compartilha música ao vivo. Então, tem todo um imaginário, uma música, um ambiente, imagens, objetos que falam sobre esse lugar também, né? Bom, a gente aqui está falando também sobre o menu degustação. Aqui está falando um pouco sobre quais são os menus que tem em relação às cachaças. Então, tem cachaças vinculadas a alguma fruta e uma fruta tropical. Então, tem abacaxi, tem a laranja, tem comidas também que estão remetendo à ideia do mar. Então, ostra. As sobremesas também têm a presença da bebida. E tem, por exemplo, o suco de cajá, de maracujá, isso também vai aparecendo, mas também tem comidas com uma coisa do mineiro, bom mineiro, tem a barriga do porco, enfim, são coisas que estão remetendo uma ideia de brasileiridade, não apenas carioca, né? Mas eles estão colocando um mix ali, pensando nesse lugar. A gente também tem outro menu, né? As entradas, né? É, desse restaurante tipicamente carioca, tem o ceviche, que é a base de carne de peixe. Ceviche também tem remete à ideia do Nordeste, né? Desse imaginário do Nordeste. Tem o outro, você quer O falar? frango cordon bleu do sertão, que também remete ao Nordeste. Então, eles trazem essa referência do Brasil, do que ele pode trazer para o ambiente ali. A outra coisa é a feijoada do mar, então tem a representação da feijoada, que é uma coisa que alguns autores já estão contemplando essa ideia de um prato tipicamente brasileiro, mas essa ideia do mar para remeter a essa ideia da praia, né? A gente tem outras sobremesas com a castanha do Pará, com queijo, canate, são todas representações que aparecem ali, né, nesse restaurante. Aqui são as redes sociais, que a gente tem o Chapéu, Panamá, você quer falar um pouquinho? Sim, o hotel ele preza muito pela referência dentro do restaurante, né? Então, os objetos eles trazem também a proposta, né, do ambiente. Então, o Chapéu Panamá é uma marca registrada do Brasil, do carioca, né, do ambiente de praia. Então, o hotel e o restaurante eles fizeram questão de colocar essa referência como decoração. Aqui tem outros elementos que aparecem nas redes sociais desse hotel específico. Tem o patrimônio, nessa ideia da caipirinha, da cachaça como patrimônio nacional. Então aparece o samba e a feijoada, aparecem também ali no hall do repertório desse restaurante. Aqui tem um tadinho de tapioca, que também é outra representação. E a gente fez algumas perguntas. Quais foram as perguntas que a gente fez? Para você, né, para as pessoas que trabalham dentro do meio de hospedagem, quais são as inspirações para a elaboração desse menu? Quais são as histórias dos pratos escolhidos nesse menu? O que você entende como tipicamente carioca? E você acha que esse restaurante que a gente estava analisando é tipicamente carioca? Se sim, por quê? Você acha que esse cardápio tem alguma inspiração musical? Porque era algo que estava ali, né, dado para a gente queria entender do ponto de vista de quem trabalha, se isso influenciava, sim ou não. É, e a gente se indagou muito sobre esse objeto do chapéu, esse chapéu Panamá, o que que isso significava nessa decoração. E a outra pergunta que a gente queria entender era se aquele restaurante, o ambiente que estava localizado, influenciava o menu, né? Se sim, como? Então, dentro dessas respostas que coletamos, tivemos a participação de estagiários, hostess, garçonete, o chefe da cozinha e a supervisora de alimentos e bebidas, para poder contribuir com o nosso trabalho. E na primeira pergunta, para você, qual foi a inspiração para a elaboração do menu? E a maioria disseram que era o ambiente aonde se encontrava o restaurante, essa brasilidade, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, remetia muito isso, todo o repertório de ambiente, Rio de Janeiro, localidade, isso representa para a gente, né, no caso. A outra questão que a gente perguntou, né, sobre as histórias, se eles sabiam. Muitas pessoas disseram que não sabiam, mas algumas pessoas disseram que tem uma referência em relação
a elementos da gastronomia carioca, mais vinculadas a outras gastronomias. Então, era francesa com toque de um sertão nordestino. A outra pergunta que a gente fez foi se eles entendiam que aquela comida era tipicamente carioca, se sim, como aquilo ordenava ali o restaurante. Aí algumas pessoas disseram que eles eram tipicamente carioca, porque eles tinham frutas tropicais frescas, tinham açaí no final de semana, é, tinha uma ideia de uma história local ou regional a partir dessas comidas. E também tinha uma outra coisa que não foi dada em relação à comida, mas sobre o imaginário do carioca, que é essa ideia do convite com os amigos, da sociabilidade carioca. Então, a comida carioca como algo descontraído, ligado ao mar, tropical. E uma outra coisa também que foi dita foi sobre as características locais, né? Sobre comprar na localidade, sobre os frescos, né? Sobre o que é mais próximo. A outra coisa que a gente perguntou foi sobre inspiração musical, se aquilo tinha ou que não tinha. E aí eles falaram que sim, que durante alguns dias de semana tinha presença de samba, tinha pagode junto com a feijoada. Isso tudo englobava o imaginário desse O restaurante, né? ambiente, O né? ambiente. Que também tinha música de MPB, tinha música de samba contemporâneas, bossa novas, que tinha uma playlist ali acontecendo durante esse imaginário dessa experiência gastronômica. A próxima pergunta foi o que significava o chapéu que ficou ali no ar. Por que que tem um chapéu ali? E aí a maioria das pessoas falaram que era referência ao ambiente, o ser carioca, é uma identidade da boemia. Então, o reflete muito o mar, a praia. Então, a maioria das respostas eram vinculadas ao ambiente, né? Essa ideia de uma identidade carioca, essa ideia do samba, né? De ser o chão de samba, né? O Rio de Janeiro. A outra coisa que a gente perguntou era sobre a localidade, né? Se eles achavam que aquela localidade fazia influência dos pratos servidos. E aí algumas pessoas falaram que sim, que tem as cores, as texturas, os ingredientes, a sonorificação, isso tudo influenciava sobre as escolhas desse resort, que é um meio de hospedagem, é, que estavam sendo proposto. E aí também falava sobre como ele é um restaurante frente-mar, as comidas também são feitas com pratos, com pescas, com frutos do mar. E a decoração também, a vestimenta das pessoas eram todas imaginadas, né? E feitas para ter esse imaginário praiano, né? Drinkos tropicais. Bom, as nossas considerações finais. A gente considera que a comida é um bom lugar para compreender esses imaginários sociais, né? Essas dinâmicas históricas, como as sociedades pensam, mas elas também são entendidas como um bem de mercado, né? Elas são apropriadas por esse mercado, como valor comercial, que elas podem significar ou desmemorizar algumas referências, né? A outra coisa que a gente leva em consideração é que o cardápio pode ser um documento analítico, a gente entende isso. E a gente está aqui pensando que as comidas podem organizar, classificar o mundo, construir memórias e desmemórias. A gente usa uma outra autora, além da Ortmann, que é a Miriam Oliveira Santos, que ela vai discutir essa ideia de identidade portátil, né? Que uma comida com uma identidade portátil, com essa ideia de uma brasileiridade que pode sair e se transformar em uma feijoada do Brasil, né? E elas são representações nesse imaginário do restaurante como algo ligado ao imaginário carioca, essa ideia do tropical, do mar, do samba, isso tudo são identidades que mas são uma construção social, são uma construção que constrói raízes, que constrói relações e formações do mundo. Bom, nosso trabalho é esse, a gente te agradece e venham visitar a Rural, tá? Beijo, gente. Como que eu gravo aqui?